Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Santo Evangelho de Jesus, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido irmão, amada irmã em Cristo, se você escutou bem a palavra de Deus, você vai perceber mais uma vez quanto Deus ama você. E porque Ele te ama, Ele protege, Ele cuida, Ele ensina. A primeira leitura que nós vimos nesta semana toda, meditando no livro do Gênesis, todo o relato cuidadoso, minucioso da criação. E hoje nós vimos o Senhor dizendo: tudo que está aí, eu dou para você. Eu coloco em tuas mãos. Coloque em tuas mãos para você cuidar. Multiplique-se, eu te abençoo. Olha que maravilha, querido irmão, preste atenção nisto. Deus abençoa você para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você verdadeiramente cuide de si, mas num olhar totalmente acolhedor de tudo que está ao seu redor. Este é o ponto principal. Deus abençoou você para que você crescesse, mas você é chamado a cuidar de tudo que está ao seu redor. São Paulo, apóstolo, usa uma expressão belíssima. Ele diz assim: nós somos fiéis administradores. É isto. Porque nós amamos a Deus. Nós somos chamados, então, a administrar. O que é administrar? É cuidar de todos os detalhes, do menor ao maior. Para o bem de si, somente? Não. Para que você cresça e para que o outro irmão também se desenvolva, também cresça. E daí o cuidado maior. Diante de tudo isto, o cuidado que você tem que ter, por causa de Jesus, o cuidado com o irmão. A vida do irmão é sagrada, é o que há de mais sagrado. Por quê? Porque ele é a imagem de Deus. E quanto maior é a profissão de fé, quanto mais você diz, eu creio, quanto mais você diz, eu amo Jesus, tanto maior deve ser o cuidado que você tem que ter no relacionamento. Aqui está o nosso ponto mais falho. Nós facilmente dizemos: Jesus, eu te amo. Arde meu coração, Jesus, pela tua presença. Mas nós não conseguimos respeitar, ter paciência, ter tolerância com o irmão. Então, nisto é uma falha grande, que nós precisamos cada dia ser fiéis. O que é ser fiel a Deus? Nós precisamos ser coerentes. O que é fidelidade, coerência? Nós temos que ser transparentes. É viver do coração, aquele amor que você tem. Eu creio que isto é verdade, como eu tenho. Então, daí o esforço necessário em nosso coração, e é uma luta, um esforço diário para amar o irmão. E Jesus foi claríssimo: amar o seu inimigo, porque amar quem gosta de você é sua mera obrigação. Você não tem nenhuma vantagem nisso.
amar o inimigo. E para isto temos que assemelhar cada vez mais o nosso coração ao coração do Pai, que criou tudo por amor por você. E tudo que nós fizermos também tem que ser por amor a Deus, que se expressa na vida do irmão. Este cuidado, este administrar a vida. É neste sentido que Jesus, caminhando com seus discípulos, observando os discípulos, Jesus indo para esta região de Cesareia de Filipe, estando ali, ele pergunta para os discípulos: o que dizem que eu sou? Então eles fazem um relato bonito: Senhor, as pessoas comentam muito sobre sua vida. Dizem que você é um profeta, que você é João Batista. Mas e você, Jesus pergunta? O que estão dizendo é uma coisa. Você, para você, quem eu sou? Vejam, amados irmãos, que lá no livro do Gênesis, nós reconhecemos Deus que nos ama tanto. E caminhando com Jesus, então Ele quer saber esta clareza do seu coração. Quem eu sou na sua vida? Quando você consegue verdadeiramente dizer quem é, você está se responsabilizando exatamente por aquilo que Jesus acredita, por aquilo que Ele vive pela sua vida. E esta relação é uma entrega. Quando Jesus, pacienciosamente, senta com os discípulos e os ensina, Jesus ensina a mim e a você também por meio da sua palavra, e nós precisamos atentamente escutar Jesus. Percebam que Pedro, esta pessoa maravilhosa que o Senhor escolheu para conduzir a sua igreja, Pedro ainda naquele momento, ele não tinha enxergado com clareza quem era Jesus. Ele tinha um amor profundo, mas ainda ele não enxergava exatamente quem e o que ele estava perseguindo por amor. Então ele quer evitar, como é próprio de cada um de nós, o sofrimento. Quando Jesus diz, é preciso, e nós devemos nos perguntar por que é que Jesus disse que é preciso que o Filho do Homem sofra. Ele sofrerá, será rejeitado, será morto, mas vai ressuscitar. É esta a afirmação de Deus para você. Porque é que Deus, que ama tanto você, Ele diz, é necessário que você também seja firme. O Filho do Homem sofrerá. E aquele que crê, também por amor, administrará até mesmo no sofrimento. Pedro, tomando Jesus à parte, quis tirar Jesus daquela luta, daquele sofrimento. É quando ele é profundamente repreendido. Não sei se você prestou atenção, quando Pedro faz isto, Jesus olha para os discípulos, como que aquele olhar que ensina, aquele olhar que diz, preste atenção, aquele olhar que fala, você não pode fazer isto, um olhar profundo, intenso e ao mesmo tempo sereno, firme. Então, Jesus é firme com Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa como os homens. Amado irmão, querida irmã, quantas vezes nós dizemos, eu te amo, Jesus, eu te louvo, arde meu coração, Senhor, eu dou minha vida por ti, mas quando você se depara com um sofrimento, uma decepção, uma frustração, quando você se desencanta por causa de pessoas na comunidade, ou mesmo na família, quantas vezes você desistiu de si mesmo, desistiu dos teus sonhos, desistiu da tua luta, desistiu da tua vida na comunidade? Quantas vezes você abandonou teus projetos porque você teve esta ou aquela decepção, esta ou aquela frustração? Mas nós vamos ter. Jesus, ele disse, é preciso enfrentar as dificuldades do mundo. Você será rejeitado, não será aceito por todos, você não será aplaudido por todos. Mas isto não pode desanimar você, isto não pode tirar você do caminho. No dia a dia você encontra situações dificílimas. Quantas famílias vivem por conta da fragilidade ou do esposo ou da esposa, a fragilidade dos filhos? Quantas famílias vivem uma dor tão intensa? E a gente vê homens e mulheres, e você vai me entender dizendo isso porque é verdadeiro, homens e mulheres santos, que mesmo em meio a tanto sofrimento permanecem ali fiéis. O que mantém a nossa igreja de pé?
a fé destas pessoas, a minha fé, a sua fé, que mesmo em meio a tantas perseguições permanece ali firme e tranquilo. Você está sendo fiel a Deus. Mas se porventura você desanima muito facilmente, você quer que as coisas aconteçam como você gostaria, e por causa disso você deixa de fazer isto ou aquilo, porque eu não quero encontrar tal pessoa, porque eu não quero isso, não quero aquilo, você está agindo como Pedro, que foi profundamente repreendido por Jesus. E é necessário que eu e você, quando este pensamento, o sentimento, as nossas atitudes revelam isso, que Jesus nos repreenda, porque isto não é de Deus. É um pensamento meramente humano, frágil, que necessita verdadeiramente de mudança. Vamos pedir a Nossa Senhora, nossa Mãe querida, que interceda por mim e por você, para que cada dia nós consigamos ser fiéis a Jesus, para que nós consigamos amá-lo, obedecê-lo, cuidando de tudo que está ao nosso redor, sendo detalhistas no cuidado um com o outro. E por isso nós precisamos de muita oração, filho. Precisamos de muita entrega, porque não é fácil. Não vamos ser hipócritas e dizer, não, eu amo. Claro que nós amamos a Deus, mas é uma luta, é um esforço. E aí nós temos que estar prontos para esse esforço. E a prontidão é fé, é intimidade com o Pai. Então eu queria dizer para você, reze seu terço, gaste tempo com Maria, para que você aprenda dela, com ela, para viver melhor a Jesus. Se possível, vá na igreja, gaste ali 10 minutos, 20, quisera Deus que se você tivesse 1 hora para ir ficar perto de Jesus no Santo Sacrário. Melhor ainda, se você conseguisse, participando desta missa aqui, através da TV Imaculada, mas se você fosse na Santa Missa para participar da Santa Comunhão, viver os sacramentos, à medida em que você vai dando passos, porque às vezes você pode estar impedido, longe, mas você vai devagarzinho se aproximando-se, quando você menos perceber, você está nesta intimidade profunda. E qual é a consequência desta intimidade profunda? Você terá a força necessária para superar todas as cruzes que virão e que acontecerão. Maria